pessoal, tudo bem com vocês? Pessoinhas, olha só, estou aqui para falar primeiramente que agora eu vou dar aula de história. Só que não, pessoal. A história que eu vou contar, vocês já conhecem, porque a história nada mais, nada menos do que a história dos números, que é a nossa base de estudo para os conteúdos próximos, ok? Então, olha só, pessoal, vocês sabem que os números, eles não surgiram da noite para o dia. E eles não surgiram também há muitos anos atrás. Aliás, foi há muitos anos atrás. Mas eu digo assim, não foi desde os primários, desde o homem da caverna, não. Pelo contrário, naquela época havia sim a necessidade de contar objetos, de contar o tempo, de contar as coisas, de fazer medições, enfim. Porém, pessoal, não era tão simples assim. Então, naquela época, imagina, sem tanta tecnologia, sem calculadora, sem celular, sem computador. Sim, eles sobreviveram e foram evoluindo até chegar aqui onde estamos. Até chegar onde estamos, não, né? Até nós chegarmos aqui. Mas e aí, como que eles faziam então naquela época? Gente, o ser humano é criativo. O ser humano ele se adapta a qualquer situação. E era assim mesmo que eles se viravam. Era com o que tinha lá. Então, o que que tinha? Há 30 mil anos atrás, o homem morava nas cavernas, como vocês podem ver. Ele tinha o quê? Pedras, ossos velhos de animais, restos mortais de animais, ou ossinho aí na cabeça da mocinha. E era isso que eles usavam para poder fazer seus cálculos, suas contas. Como assim, Aline? Não estou entendendo nada. Gente, vamos pensar nas necessidades básicas do ser humano. Na verdade, o homem naquele tempo vivia, comia o que ele plantava, o que ele caçava, o que ele matava, não era assim? E essa última imagem aí mostra bem isso, mostra um osso. O que que acontece? Quando o homem saía para caçar, para pescar, para cada animal que ele conseguia capturar, ele ia e fazia um risquinho no osso. Então ele ia fazer um risquinho, matou um, ia lá fazer um risquinho no osso. Conseguiu pegar um peixe, pescar um peixe, ia lá fazer um risquinho no osso, até saber se a quantidade de alimentos que ele tinha conseguido já era suficiente para o sustento da sua família. E aí, pessoal, também temos nessa imagem, então, uma corda com alguns nós. Cada nó também representava um número, né? Uma forma de contar. Temos as pedrinhas, gente. As pedras já surgiram mais no contexto da agropecuária. Então, o que que acontece? Até então, o forte mesmo naquela época era a agricultura, né? Então, as pessoas plantavam para comer. Era agricultura e, no máximo, uma caça, uma pesca ali. Só que daí começou, as atividades humanas foram se desenvolvendo e aí o homem começou, então, a, as atividades de agropecuária, a criação de animais. E o forte de animais daquela época eram as ovelhas. Então haviam muitos pastores de ovelhas e fazia disso a sua fonte de renda, o seu sustento, né? E assim por diante. Só que o que acontece, pessoal? Vocês sabem que as ovelhinhas precisam pastar, né? Elas precisam ter lá seu banho de sol todo santo dia. Então, o que que acontece? O pastor, conhecido, né, como uma pessoa doce, uma pessoa amorosa, porque para cuidar de ovelha tem que ser assim, tanto que a Bíblia relaciona o tempo todo, né? Deus é o pastor, Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas, por exemplo. Então, o pastor, como era bonzinho, ele deixava suas ovelhinhas irem pastar todo santo dia. Porém, ele tinha que controlar se elas estavam ou não voltando, né? E como que ele fazia isso? Se ele não podia contar, foi uma, duas, três, quatro, cinco, voltaram cinco, não tinha como. Então, a grande aliada do pastor de ovelhas foram as pedrinhas, como vocês estão vendo aí. Então, olha só, pessoal, o que que o pastor fazia? Toda vez quando as ovelhas iam pastar, ele pegava um saco e colocava uma pedrinha para cada ovelha que saía. Então foi uma ovelha, colocava uma pedrinha. A segunda ovelha, outra pedrinha. A terceira, né? Eu tô aqui falando uma, duas, mas naquela época ele pegava pedrinha, ovelha, e assim por diante. E aí no final do dia,
Para cada ovelha que voltava, então, ele tirava uma pedrinha do saquinho. Então, voltou uma, tira uma pedrinha. Voltou outra, tirava uma pedrinha. Vamos supor que nesse dia saíram 10 ovelhas. Voltaram 8. Então, ele foi lá. A primeira voltou, tirou uma pedrinha. A segunda voltou, tirou outra pedrinha. Até que a oitava voltou, tirou outra pedrinha. Mas o que aconteceu, gente? Isso mesmo, sobrou 2 pedrinhas no saco. E aí ele pensou, poxa, tá faltando 2 ovelhas, perdi 2 ovelhas. Pensa no prejuízo. Mas era assim mesmo que acontecia, pessoal. Então, se as 10 ovelhas tivessem voltado, então ele tiraria 10 pedrinhas do saco. O que não acontecia? De voltar ovelhas a mais. Por exemplo, foram 10, e aí quando voltou, ele tirou as 10 pedrinhas do saco. Aí não tinha mais pedrinhas e tinha mais uma ovelha? Como assim? Tinha alguma coisa errada. E essa ovelha não era dele, não. Deve ser do pastor vizinho. Então, pessoal, era assim que o homem naquela época contava. E olha só, antes do fim. A questão das pedrinhas, gente, é tão importante que vamos fugir um pouco aqui da palavra pedra e vamos pensar na palavra cálculo. A palavra cálculo, que é matemática pura, né? Sabe o que ela significa? Exatamente contar pedras. Então, a palavra cálculo, a origem dela lá atrás, vem justamente de pedras. E você já parou para pensar que a gente tem uma doença que chama cálculo? Cálculo renal, cálculo de rins. O que é, será? Cálculo renal? Justamente uma pedra, ou várias, né? Pedras nos rins. Então, gente, fica aí uma curiosidade para vocês. Espero que vocês não se esqueçam, hein? Daqui a pouco eu tô de volta. Beijinho e até mais.